Olá, bem-vindos ao canal Desabafo Entre Linhas, eu sou a Tess e as histórias do Reddit de hoje são sobre restaurantes. Vamos para a primeira história. Eu sou babaca por ir a um restaurante só para beber uns drinks perto do horário de fechar, mesmo não sendo um bar. Eu e meus amigos jantamos na quarta-feira até umas 11h40 da noite. Depois queríamos tomar uns bons drinks em outro lugar. Um restaurante mexicano e italiano mais sofisticado. A gente já foi lá várias vezes, inclusive em aniversários. Somos praticamente clientes frequentes e a equipe toda nos conhece. Quando entramos, um dos garçons, o segundo no comando, olhou pra gente com uma cara de: o que vocês estão fazendo aqui? Um de nós disse: oi, a gente sabe que tá tarde, tudo bem se a gente tomar um drink lá fora? Eles fecham à 1 da manhã e ainda tinha a mesa ocupada. O garçom respondeu na hora, meio grosseiro: só porque é você. Aqui não é lugar de drink, e assim que a última mesa sair, vocês têm que ir embora. A gente não achou que estava fazendo nada de errado. Não íamos ficar depois do horário, era só um drink, e já comemoramos vários aniversários lá. Pareceu meio hostil e sem necessidade, considerando que somos clientes fiéis e sempre gastamos bem. Sou babaca? O veredito foi que não é babaca, e alguns comentários dizem: você não é um babaca, vocês chegaram mais de 1 hora antes de fechar, e só queria uns drinks. O garçom que estava sendo babaca. Ele foi bem grosso. Ele é sempre assim? Tinha 1000 jeitos mais educados de falar a mesma coisa. Aí o autor respondeu: pra ser sincero, ele meio que sempre olha a gente de cima a baixo quando vamos lá. O gerente é super educado e gentil e lembra da gente pelo nome. Os outros garçons são educados, mas um pouco mais neutros, como costuma ser em restaurantes mais chiques aqui. É só esse cara que é meio babaca. Talvez ele estivesse num dia ruim e tenha sido uma noite puxada. Você chegando 1 hora antes de fechar pode ter sido a última coisa que ele queria lhe dar. Aí o autor respondeu também que eles amam aquele lugar, tá? Tem uma comida ótima e drinks também, mas esse cara sempre trata eles com frieza e fica olhando torto. A pessoa respondeu: bom, claramente esse é o jeito dele, ou sei lá, ele não vai com a cara deles, né? Isso só ficou mais evidente porque vocês chegaram naquele horário. E se tivessem dito não, vocês iriam ficar chateados por isso também. Se a atitude dele sempre foi um problema e vocês já sabem disso, então esse post inteiro não tem propósito nenhum. Eles chegaram faltando 1 hora pra fechar, então realmente não tinha motivo do garçom ficar tão nervoso assim, já que também ainda tinham algumas pessoas jantando ou bebendo. Mas como ele falou que o cara sempre trata eles meio esquisito, vai ver que é alguma coisa pessoal, o cara não gosta deles do jeito que eles, sei lá, se eles falam alto, se eles demoram muito pra comer, a conversa, o jantar já se arrastou por muito mais tempo do que deveria, o que é direito dos clientes também, mas às vezes chegando perto do horário de ir embora, eles querem ir embora, né? Eu já trabalhei um total de uma noite como garçonete, era um restaurante e acho que fechava, sei lá, também 1 hora da manhã. Aí deu meia-noite, chegou um pessoal e eles ficaram lá até fechar. E eles foram ficando, comeram, beberam, aí deu 00:30, 10 para 1 e eles lá. O pessoal já tinha começado a recolher as mesas, tipo, se toca, né, gente, vamos embora. Todos os outros clientes já tinham ido embora, só ficaram eles. Eu morava perto do restaurante, mas assim, era noite, né, eu ia embora sozinha, então era um pouco perigoso. Eu estava pensando: meu Deus, quando que esse povo vai embora? E acho que passou, sei lá, mais uma meia hora até que eles resolvessem se ligar e ir embora. Eu pensei, se acontecer isso todo dia, não vou aguentar, porque pelo menos eu sou assim, quando eu vou num lugar e eu vejo que já tá fechando, eu quero sair, eu quero ir embora, porque eu não quero incomodar, quero que elas vão descansar na casa delas e se eu quisesse ficar mais tempo, eu que chegasse mais cedo. Então, pra mim, aquilo não deu. Eu sei que isso acontece com muita frequência. Se eu tava incomodada, eu que me retire. Claro que você não pode chegar e puxar a cadeira debaixo da pessoa e falar: mano, se liga, vai embora que a gente quer ir embora também. Mas eu acho que de repente, quando alguma coisa desse tipo acontece, o gerente pode chegar e dar um toque. Mas eu não fiquei o tempo suficiente pra ver isso acontecer pela segunda vez. Eu não acho que elas estavam tão erradas assim, porque afinal de contas faltava 1 hora pra fechar tudo. E o garçom não ia com a cara deles, então acho que era mais uma coisa pessoal do que realmente o fato de ele estar cansado e querer e saber que já tava na hora de fechar. Ou os dois, né? O cara já tava cansado, aí chega aquela turma que ele odeia, ele ia ter que atender e deixar eles tomarem os drinks. Vocês já trabalharam em algum restaurante ou bar que aconteceu esse tipo de situação, aquele grupinho de cliente que sempre aparece e fica mais tempo do que deveria? Fala, cara, não acredito, de novo você. Ou então vocês já fizeram isso sem querer ou querendo, de chegar num lugar que já estava quase fechando e pedir pra ficar ou pedir pra ser atendido,
Ou ficaram até um pouco mais depois do tempo que o restaurante já fechou? Já deu algum barraco? O restaurante ficou de boa? Vocês ficaram de boa? O que aconteceu? Porque também dá pra entender, né? A pessoa tá se divertindo tanto ali que ela nem percebe a hora passar. Então não dá pra culpar, falar que a pessoa é folgada, que é isso e aquilo. Você tá conversando, você tá se divertindo. E que bom que você se sente confortável ali naquele lugar pra ir conversar, se distrair. Mas é sempre bom lembrar também que as pessoas que estão trabalhando ali provavelmente estão cansadas de ficar o dia inteiro em pé. Então tem um pouquinho de bom senso, né? É bom ficar um pouquinho a mais, mas lembrando que as outras pessoas também querem ir pra casa descansar. Vamos para a próxima história. Sou babaca por colocar a minha filha de castigo depois que ela comentou sobre a forma como a minha namorada trata os garçons. Eu, 47 anos, comecei a namorar uma mulher de 33 anos há cerca de um mês. E nessa semana resolvi apresentá-la à minha filha, que tem 12 anos. A gente saiu para almoçar em um restaurante. Minha namorada não gosta muito de interagir com garçons ou garçonetes, especialmente em lugares mais casuais. Ela já teve experiências ruins com atendentes e sente que eles julgam ela e outros clientes pelas escolhas de comida. Mas se a comida tá no menu, eles vão te julgar por quê? Tá lá para ser pedido, né? Ou ela acha que ela é o centro das atenções? Ela também é bem sensível a qualquer atitude que ela interprete como arrogante por parte deles. Cara, já fui em restaurantes que realmente os garçons eram meio bem esquisitos, bem arrogantes. Mas é aquilo. Será que a pessoa tá num dia bom? O que será que ela já passou no turno dela pra tá daquele jeito? Pegou algum cliente sem educação, que ficou implicando com eles, ou que gritou com eles, que xingou? Você não sabe. Claro que nada justifica ele te tratar da mesma forma, né? Mas a gente nunca sabe o que a pessoa passou naquele dia. Então, quando ela sai comigo ou com as amigas, ela prefere que outra pessoa faça o pedido por ela e lide com toda a interação da equipe. Quando chegou a hora de pedir e a garçonete perguntou o que ela queria, minha namorada olhou diretamente para mim e eu fiz o pedido por ela. No meio da refeição, ela precisa de outro garfo e pediu para eu pedir isso à garçonete. Isso irritou a minha filha, porque a garçonete estava perto o suficiente para ouvir. E minha filha começou a questionar minha namorada sobre por que ela agiu como se os funcionários não existissem. Eu pedi para minha filha ser mais educada, mas ela continuou e disse que quando o garçom veio recolher o prato de sopa, minha namorada poderia ter pelo menos agradecido. Então ela falou: eles são seres humanos, só que saiu mais alto do que ela esperava. E as mesas ao redor ficaram olhando pra gente. Essa menina de 12 anos deve ser muito, muito engraçada, cara. A gente acabou indo embora mais cedo, porque minha namorada ficou obviamente ofendida. E eu voltei pra casa com a minha filha. Eu disse a ela que isso não era jeito de tratar uma mulher que eu amo e que quero que faça parte da nossa vida. Coloquei ela de castigo por ter deixado minha namorada constrangida na frente de todo mundo. Eu sou babaca? Minha filha tá crescendo e precisa aprender que nem todo mundo reage a situações da mesma forma que ela. E que a ignorância é simplesmente taxar alguém de rude, ou pior, confrontar a pessoa sobre isso. Ah, e preciso acrescentar também que ela diz que minha namorada é super rude e idolatra a mãe falecida dela, que sempre deixava 30% de gorjeta. Ele fala que a ignorância da parte da filha dele taxar alguém de rude ou confrontar a pessoa sobre isso, mas aí a namorada dele fica sensível quando ela acha que os garçons estão sendo arrogantes com ela, que não faz sentido nenhum. O cara conhece a mulher há um mês, já diz que ama e quer que ela faça parte da vida dele. Em um mês você não consegue conhecer uma pessoa suficiente. E eu acho que nesse caso foi até bom eles saírem para ele ver como ela trata as pessoas ao redor. Porque todo começo de relacionamento é assim, você não se solta por completo, né? Até mesmo porque você não tem intimidade suficiente, então as coisas ficam meio contidas. O tempo vai passando, você vai conhecendo mais a pessoa. Eu entendo que tem gente que tem essa fobia social, que não consegue interagir, mas as justificativas dela são que ela acha que ela tá sendo julgada, que ela acha que eles vão ser rudes com ela, tipo, por causa de uma experiência ela vai tratar todo mundo da mesma forma. O veredito foi que sim, ele é o babaca, e alguns comentários dizem que uma menina de 12 anos tem mais educação que a sua namorada, mas você pune ela por isso. Sua namorada precisa crescer ou parar de ir a lugares com garçons. E se ela trata assim pessoas que ela considera inferiores, eu ficaria preocupado como ela pode tratar sua filha, sua família ou seus amigos quando você não estiver por perto. O jeito que alguém trata funcionários diz muito sobre quem essa pessoa é. Eu concordo. O jeito que a pessoa trata os funcionários ou o jeito que a pessoa age quando ela tem isso aqui de poder mostra muito como ela é e como ela agiria em uma situação em que ela está acima dos outros. Você é o babaca por colocá-la de castigo
E ela tem razão, as pessoas não leem mentes. Então o comportamento da sua namorada passa sim e muito a impressão de arrogância, mesmo que não seja a intenção. E pelo visto nem agradecer ela agradece, né? Porque a menina disse que o cara veio retirar o prato de sopa e ela nem obrigado falou. Engraçado como você acha que sua namorada seja sensível a atitudes arrogantes, mas ignora completamente os sentimentos da sua filha. E vocês namoram há pouco tempo, ela não deveria ter prioridade absoluta sobre a sua filha. Sua filha tá certa e você tá incentivando alguém arrogante. Sua namorada se coloca como vítima enquanto trata os outros como lixo. Não sei também, passa uma atitude meio infantil. A pessoa pergunta pra você o que você quer, aí você olha pro outro e o outro faz o seu pedido. Se fosse uma criança eu até entenderia, mas uma pessoa adulta, tá, que ela passou por situações que trataram ela mal. Mas foi uma situação específica, não pode julgar todo mundo por isso. Então se for assim, ela não sai mais de casa, porque se alguém olhar feio pra ela na rua, ela acha que todo mundo vai olhar feio pra ela também. Não faz sentido. Não tem como a gente saber exatamente como foi a situação, porque o namorado tá claramente passando um pano pra ela, mas pelo jeito que a filha agiu, talvez não tenha sido só isso, deve ter acontecido mais coisas, porque ele tá amenizando muito a situação, mas ela deve ter se comportado de uma forma mais estranha, pra garota ter perdido a linha e gritado num restaurante que eles também são pessoas. Eu já sou completamente ao contrário, eu falo 1000 vezes obrigado, eu peço desculpa pro garçom quando não deveria pedir. Eu não consigo entender essa atitude de tratar uma pessoa que tá te servindo mal. É que eu não gosto muito de conflito, né? Então, até se a comida vem estranha, eu fico meio assim de pedir pra trocar, mas só em último caso mesmo, sei lá, se uma coisa veio crua ou queimada, eu vou lá e peço. Mas eu tento evitar ao máximo esse tipo de confronto, porque eu sei que o dia a dia deles é muito pesado, é corrida, é cansativo. Muita gente chega a tratar como se eles fossem os empregados dele. Você é o cliente, você tem razão. Essa é a pior frase que já inventaram. Não, você não tem razão de tudo. Se a comida veio de um jeito que você não queria, ou se alguma coisa aconteceu, sei lá, confundiu o seu pedido porque ela tava numa correria maluca ali, ou tá passando por alguma coisa pessoal que tá interferindo ali no serviço. Então, a gente tem que lembrar que ali é um ser humano, não é um robozinho que vem servir o seu prato na sua mesa. Mas ela não ia fazer nada de propósito para prejudicar você, prejudicar o restaurante, prejudicar o trabalho dela. Vocês já conheceram alguém assim que parecia uma pessoa super legal, mas tratava os funcionários de uma maneira completamente sem noção? Parecia um monstro que virou uma chavinha e a pessoa se transformou. Eu sei que isso acontece muito, eu já vi em restaurante isso acontecendo também, a pessoa começar a brigar com o garçom porque, sei lá, o prato veio errado, ou veio uma folhinha a mais de manjericão no prato e a pessoa surtou. Se vocês, como clientes, já passaram por alguma situação dessa, deixa nos comentários para eu ler o que vocês fizeram, como que vocês agiram em relação a isso. Ou se vocês trabalham no ramo de restaurantes, ou conhecem alguém que trabalha. Deixa nos comentários também qual foi o cliente mais absurdo que vocês já pegaram, uma situação mais bizarra que já aconteceu. Com certeza deve ter um monte. Se vocês gostaram de assistir as histórias e os desabafos de hoje, se inscrevam no canal. Eu também vou deixar aqui na descrição outras histórias e desabafos mais bizarros ainda que já aconteceram por aqui. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.